vamos lá. A gente vai estar lendo agora o versículo 18. E de Zebulun disse: Zebulun, alegra-te nas tuas saídas, e tu, Issacar, nas tuas tendas. Vamos ler o comentário agora. Zebulun e Issacar. De acordo com o Midrash, eles eram sócios. Zebulun desenvolvia um bem-sucedido comércio marítimo e sustentava a tribo de Issacar, que era devotada integralmente ao estudo da Torá, cultivando os tesouros espirituais do povo de Israel. O mérito desta dedicação era dividido entre eles igualmente. Então, olha que coisa interessante, tá? Então, a tribo de Zebulon, tá? Ela tinha essa característica, ou seja, ela ia para os mares e trazia bastante riquezas, tá? Provavelmente os grandes navegadores, é provável que fossem descendentes da tribo de Zebulon, tá? Tanto que é o símbolo dessa tribo, tá? É o que é um barquinho. Ou seja, e eles eram tão prósperos financeiramente, tá? Que a tradição, tá? Não diz isso na Torá com todas as letras, mas como eles são abençoados juntos, o Midrash diz o seguinte, que essa tribo de Zebulon, tá? Ela era tão próspera financeiramente que ela fazia o quê? Ela falava para a tribo de Issacar: olha, vocês já têm mais esse perfil de ficar estudando a Torá, então nós vamos fazer a nossa parte, vocês fazem a de vocês, depois a gente divide os lucros. Olha que coisa interessante. Então, essa tribo de Zebulun ajudava, tá? A tribo de Issacar com relação às coisas do dia a dia, tá? A sua manutenção, e a tribo de Issacar ajudava a tribo de Zebulun, o quê? Com os tesouros, as revelações extraordinárias da Torá, tá? Ou seja, então, bem interessante isso, tá? Ou seja, então a gente vai ver que sempre no nosso povo de Israel vão ser valorizadas o quê? As diferenças. Poxa, um tem mais facilidade para fazer negócios, mas não tem muito perfil de estudar, mas o outro tem mais o perfil de estudar e não tem tanta facilidade para os negócios. Então, nisso consiste a força do nosso povo de Israel. Cada um socorre o outro, tá? Cada um naquilo que é mais forte socorre o outro, e assim nós nos tornamos mais fortes. Então vamos lá, vamos prosseguir. Com relação a Zebulun e Issacar, ainda tem esse 19, tá? Eles chamarão os povos ao monte, ali oferecerão ofertas de justiça, porque chuparão a abundância dos mares e os tesouros escondidos na areia, né? Ou seja, chamarão os povos ao monte, e em Israel se diz que, qual monte é esse, tá? O monte Sion, ou seja, chamariam as pessoas para estarem indo até Jerusalém, tá? Ao monte Sion, tá? Sião, para estarem adorando ao nosso Elohim. Vamos agora para o versículo 20 e 21. E de Gad disse: bendito aquele que faz dilatar a Gad, que habita como a leoa e despedaça o braço e o alto da cabeça, e se proveu da primeira parte, porquanto ali estava escondida a porção do legislador, pelo que veio com os chefes do povo, executou a justiça de Yahuá e os seus juízos para com Israel. Então vamos ler aqui o comentário. Moisés, menciona a grande extensão territorial da tribo de Gad, no lado oriental do Jordão, que era bem maior que a das outras tribos no lado ocidental. Ele foi o primeiro a notar a potencialidade daquelas terras, sendo seguido pelas tribos de Ruben e Menaché. Devido à sua posição estratégica e perigosa, Moisés os abençoa com bravura e força para defender seu território e louva sua correção e responsabilidade, pois previu profeticamente que Gad cumpriria o acordo acertado com Moisés, de atravessar o Jordão e lutar ao lado de seus irmãos na margem ocidental, e só então voltar às suas terras. Então, aquelas tribos, tá? 2 tribos e meia, Ruben, Gad e a metade da tribo de Manassés, tá? Eles ficaram antes do Jordão, não quiseram entrar na terra prometida. Agora, algo meritório precisa ser falado a favor deles, tá? Que o que eles combinaram com Moisés, eles cumpriram. Ou seja, Moisés falou: olha, vocês só vão herdar a terra de vocês se vocês forem na guerra com os outros irmãos, com as outras tribos, tá? Aí vocês herdam. Caso contrário, vocês serão culpáveis diante do Criador. Então, muito meritório. Essas tribos foram bem bravas, tá? E elas iam junto com o nosso povo de Israel, e isso incendiava o coração das outras tribos todas. Imagina as outras tribos olhando para Ruben, Gad e essa metade de Manassés que se juntava com a outra metade. Imagina, né? As outras tribos pensando: caramba, esses camaradas aí têm
os olhos deles são olhos de guerreiros mesmo, né? Selva, né? Igual o pessoal fala, o pessoal que é militar, né? Selva. Não era Beto Carreiro Gold, não. Ou seja, era selva mesmo, sangue nos olhos. Ou seja, as outras tribos deviam pensar, pô, se esses camaradas que já têm a terra deles antes do Jordão estão aqui guerreando, aqui lutando, pô, muito mais a gente tem que guerrear. Então, de uma certa maneira, pelo lado positivo, como o Criador faz com que tudo coopere, acabou incendiando o coração dos outros israelitas. Pô, se eles que já ganharam a terra deles estão lutando, a gente também tem que lutar, tá? Então vamos lá. Versículo 22. E de Dan disse, Dan é leãozinho, saltará de Baixã. Dan, Moisés deseja-lhes força, pois eles habitarão na orla marítima da terra de Israel, e estarão sujeitos aos invasores que ataquem pelo mar. Por isto, como a tribo de Gade, eles são comparados a um leão. Sua bravura e coragem despontarão claramente na figura de seu ilustre filho Shimshon, Sansão, tá? Então, Shimshon em hebraico, tá? Não é Sansão, é solzinho, pequeno sol, tá? O Almeida deu bobeira, tá? Ele não diz que quer traduzir para as outras línguas, né? Ele deveria colocar o nome dele de quê? De solzinho, né? Então não tem nada de Sansão, tá? Ou seja, Shimshon é pequeno sol, tá? Ó, Shemesh é sol, tá? Shimshon, solzinho, pequeno sol, tá? Então a gente vê também, tá? Essa tribo, ela é a única tribo que não terá 12 mil selados no período da grande tribulação, tá? Porém, o Criador, que é infinitamente misericordioso, tá? No finalzinho do livro de Ezequiel, Yehezkel, menciona, o Criador diz que essa tribo vai ser a primeira das 12 tribos a herdar terra durante o milênio, tá? Aqui na terra, no retorno do Messias. Então vamos lá. Uma outra coisa interessante, tá? É que essa figura, né, de leãozinho, né, é usada para Dan, tá? Lembrar que o adversário, o inimigo, ele, vamos dizer assim, ele copia o Criador, né? Ou seja, Kefa, Pedro, diz o quê? Que o adversário, né, ele fica rugindo, né, bramando como um leão ao redor de nós. Então, no sentido positivo, Dan tinha essa força, porque habita na orla, tá? Ou seja, no litoral, é fácil, qualquer coisa está sendo atacado. Mas num ponto negativo, tá? Ou seja, o entendimento que se tem em Israel, a maioria dos comentaristas entende que o antimessias terá também o DNA da tribo de Dan, tá? Terá o DNA daqueles povos inimigos de Israel, mas também terá o DNA, tá, da tribo de Dan. E lembrar que na bênção que Jacó dá para a tribo de Dan, ele compara Dan ao quê? Uma nahash, a uma serpente, que se posiciona contra o caminho e pica o calcanhar do cavaleiro, ou seja, então aqui na tribo de Dan a gente vê também uma alusão, tá? Num sentido negativo, o quê? Ao anti-messias, que procura imitar as coisas do Criador, tá? Mas vamos lá. Mas no sentido positivo, essa tribo é bem corajosa, a gente vê que Sansão era um guerreiro bem corajoso, bem forte, tá? Se tivesse concurso de Mr. Olímpia, né? Mr. Universo naquele tempo ali, Sansão iria ganhar, tá? Powerlift, tá? Para ver quem levanta mais peso e sem tomar creatina e sem tomar whey protein, tá? Ou seja, a força dele vinha diretamente do Criador. Ou seja, não tinha creatina, não tinha whey protein, não tinha nada disso. A força dele vinha direto do Criador, tá? Aquele ali era fitness já naquela época, ou seja, era bodybuilder, tá? Já era bem forte. Então vamos lá. Então olha que coisa interessante. Moshe, ele está abençoando todas as tribos. Vamos para o versículo 23. Diz assim: E de Naftali disse, farta-te, ó Naftali, da benevolência, e enche-te da bênção de Yahuá, e possui o ocidente e o meio-dia, tá? Então vamos lá. De acordo com Rashi, suas terras serão tão férteis que vão satisfazer todos os anseios de seus habitantes. Esta tribo habitava a região nordeste, incluindo o atual lago Kinneret, Tiberíades, e segundo o Talmud, vivia também da pesca, tá? Então essa tribo aqui, a gente vê que lá o profeta Isaías profetizou, né, sobre a manifestação do Messias, né? E tu, Zebulon, e tu, Naftali, ou seja, a terra que outrora vivia em trevas, sobre vocês resplandeceu o quê? Uma grande luz, né? Então a gente vê que grande parte do ministério do Messias, tá, foi justamente nesses territórios, ou seja,
uma terra que estava o quê? Na Galil, né? Na Galileia dos Goim, dos gentios, tá? Recebeu muito das manifestações do nosso Messias Yahushua. A maior parte de seu ministério, ele se deteve justamente no lugar onde havia maior necessidade da sua presença. Afinal de contas, nós vemos que o Messias, tá? Ele tem um carinho tão grande por todos nós quando a gente passa por uma dificuldade, tá? Que ele é atraído por essas situações em que nós estamos assim, em caos, vamos dizer assim, tá? Lá no início diz que a terra era sem forma e vazia, caótica e desolada, e havia trevas sobre a face do abismo. E disse Elohim, que haja luz e houve luz. Ou seja, onde tem o problema, ele é atraído para onde tem aquele problema para que ele venha resolver, tá? Então vamos lá. Vamos agora para o versículo 24, tá bom? E de Asher disse, bendito seja Asher com seus filhos, agrade a seus irmãos e banhe em azeite o seu pé. O ferro e o metal será o seu calçado, e a tua força será como os teus dias. Vamos ver aqui a bênção da tribo de Asher, tá? Que é a última. Moisés acentua a bênção de Jacó sobre a fartura econômica do território de Asher e sua fertilidade em filhos, o que o tornou a mais numerosa das tribos. Narmânides, o Ramban, comenta que Asher fornecia uma variada abundância de deliciosos produtos para as demais tribos, e por isto era abençoado por todos. Asher era responsável pela produção de azeite, um alimento importante na região mediterrânea, sendo muito apreciado pelos outros. Então, eu sempre costumo dizer que a tribo de Asher, comparando com o Brasil, a gente poderia comparar com o estado das Minas Gerais, tá? Por quê? O estado de Minas Gerais produz os alimentos, sem sombra de dúvida, tá? E olha que eu não sou mineiro, hein? Sou carioca, tá? Talvez alguém pense assim, é mineiro e tá falando isso. Não, eu sou carioca, tá? Mas só pra gente ter ideia, a cozinheira do Michael Jackson, ela era o quê? Era mineira, tá? Ou seja, a culinária mineira é famosa no mundo inteiro. Diz que ninguém conseguia fazer Michael Jackson comer. A única que conseguia fazer ele comer era essa cozinheira dele mineira, tá? Ou seja, ia lá, vem Michael, vem comer sua comidinha. Ele comia, tá? Comidinha mineira. Até ele gostava da comida mineira. E comparando, tá? Comparando com Israel, essa tribo de Asher, tá? Ela seria, vamos dizer assim, o estado das Minas Gerais de Israel. Ou seja, assim como todos nós do Brasil inteiro abençoamos o estado de Minas Gerais, tá? É doce de leite, é queijo, é pão de queijo. A gente ficaria aqui o dia inteiro falando das delícias, tá? De Minas Gerais. Então, eu já morei em Minas, tá? Minha esposa já morou em Minas. Antes da gente se conhecer, ela morou lá, eu morei lá. Então, Minas é uma terra que tem pessoas extremamente acolhedoras, tá? Hospitaleiras, e tem essa culinária extraordinária. E assim é a tribo de Asher, ou seja, ela era abençoada por todas as tribos, tá? Minas é show de bola, gente. Eu já morei em Minas, eu já morei na cidade de Cataguases, tá? Ali Cataguases, Leopoldina, próximo de Muriaé. Minha esposa já morou em Baldim, também em Minas Gerais. Ela já foi em Contagem, tá? Também perto de Belo Horizonte. Então Minas é tudo de bom. Então essa tribo, tá? Ela era abençoada por todas as outras, tá? Então, ou seja, produzia os alimentos mais deliciosos para todo Israel. Essa paraxá aqui, a gente teria coisas para falar o dia inteiro, mas a hora vai passando, a gente tem que concluir. É uma paraxá extraordinária para nós, que levantamos as bandeiras das 12 tribos, levantamos as bandeiras das duas casas, Judá e Efraim, tá? Então, nós oramos para que todos aqueles que já descobriram a sua tribo, tá? Perseverem, tá? No ministério relacionado à sua respectiva tribo, tá? Aqueles que ainda não sabem, clamem a Yahuwá. Yahuwá se revela de formas extraordinárias. O Criador se revela através de sonhos, visões, revelações, das maneiras mais extraordinárias, tá? E um privilégio tão grande que Ele nos dá, que muitos dos nossos irmãos da casa de Judá, na verdade a maioria, tá? Até dos nossos irmãos da casa de Judá, eles, em sua grande maioria, não sabem qual é a sua tribo. Eles falam Judá, porque Judá se tornou um termo meio que genérico, tá? Ou seja, Judá, judeu, né? Como hoje em dia, qualquer uma das 12 tribos, a gente vai ler o comentário. A gente tem várias Torot, né? Torá de estudo aqui. Sempre que vão falar as 12 tribos,
vai falar as 12 tribos do povo judeu receberam a Torá lá no Monte Sinai, o povo judeu saiu do Egito, o povo judeu isso, saiu aquilo. Ou seja, nem a maioria deles não sabe qual é a sua tribo, tá? Eles dizem, Elias, quando estiver aqui, vai revelar a tribo, mas a gente sabe que aqueles que não descobrirem quem vai revelar é o Messias, tá? Mas olha que privilégio. Os nossos irmãos da casa de Judá, muitos, tá? Que já há milhares de anos guardam os mandamentos, a Torá, muitos deles, com tudo isso, não sabem a sua tribo. E o Criador tem feito chegar a muitos de nós o quê? O conhecimento de qual é a nossa tribo. Então a gente tem que agradecer muito ao nosso Elohim. Já mesmo nessa época em que foram descobertas as Américas aqui e tudo, eles já vinham, independente da tribo, eles já se denominavam judeus. Entendeu, irmão? Ou seja, falava de uma forma genérica já. Ou seja, o que é o correto pela Escritura que a gente vê é nós, como povo do Criador, as 12 tribos, é nos denominarmos o quê? Hebreus ou israelitas, né? Ou como integrante de uma casa ou de outra, né? E especificamente com o nome da tribo. Mas já de muitos séculos para trás que já vem se usando esse termo genérico, judeu, tá? Então vamos lá. Versículo 26. Não há outro, ó Yashurum, semelhante a Elohim, que cavalga sobre os céus para a tua ajuda e com a sua alteza sobre as mais altas nuvens.